O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Olá, amigos e amigas do YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, TV regional. Eu me chamo João Maurício e começa mais um Pod VM Cast. E hoje eu tenho o prazer de conversar com ele, que é casado com Bethany, pai do Isaac, função ministerial, atua como diácono, professor de escola bíblica dominical, canta no ministério de louvor, pregador da palavra de Deus. E o nome desse camarada, meu amigo Felipe Emerick. Felipe, Bondade de Deus. como é que você tá, meu irmão? Tô bem, meu amigo, graças a Deus. Prazer estar aqui com bem de vocês. E tenho acompanhado aí desde o início e é uma honra, um prazer. Louvado seja Deus. Felipe, fica à vontade, esse momento é nosso, né? Deus concedeu pra gente esse momento. E você, como um jovem, né, vai ter muito a contribuir aqui nessa noite, nesse podcast, para a vida de muitas pessoas que nos acompanham agora, né? E posteriormente, Sim, né, sim. nas reprises, vão assistir esse vídeo para a glória de Deus, né? Eu sempre, Felipe, começo fazendo uma pergunta que virou clichê, e é uma pergunta muito importante. As pessoas que estão em casa, elas ficam sempre querendo saber: quem é Felipe Emerick? Gilvan, Felipe Emerick, eu costumo dizer que nós somos o reflexo das nossas escolhas, né? Sim. E eu tive algumas escolhas na minha juventude que me fazem ser o homem que eu sou hoje. Então posso dizer que Felipe é um servo de Deus, Felipe é casado com a Bethany, muito bem casado por sinal. Mandar um beijo para minha esposa, meu filhote Isaac. Felipe é alguém que é grato a Deus, né, por todas as bênçãos que tem vivido. Felipe é alguém alegre, sonhador. Felipe é alguém que tem muitas metas a conquistar. E se a graça de Deus nos permitir, a gente vai chegar lá. Louvado seja Deus, Felipe. É importante, né? Felipe, nós que somos jovens, eu não mais tanto quanto você, né? Você é bem mais jovem, bem mais jovem do que eu. A gente sabe que por conta de ser jovem e ser cristão não é fácil, né? Hoje a gente vive em um mundo que trabalha para manter o jovem fora da igreja, Sim. né? Fora dos padrões, né, cristãos. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, na verdade não a primeira, a segunda pergunta, né, que eu faço a você é a seguinte: como manter a fé e a moral cristã em um ambiente onde a pressão social é forte? Como você consegue manter a fé mediante essas circunstâncias? Gilvan, eu penso que antes de falar de fé, que é algo que a gente já tem por conhecimento, né? Eu penso que moral é um conjunto de valores, princípios que regem a vida de um ser humano. Sim. Então, a fé, ela é muito importante no sentido que quando eu perco a fé, é muito provável eu perder também a moral.
Porque a fé é que me dá esperança. A fé é que me impulsiona, me motiva. Como diz a palavra, Hebreus no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então a fé é o que nos motiva todos os dias a acordar, trabalhar, seguir avançando. E eu creio que sem fé a gente perde o sentido da moral. Porque quais são os meus princípios e valores? Os meus princípios e valores são regidos pela fé, pelo que eu acredito, pela palavra de Deus. Então acredito que nós estamos num mundo em que a gente enfrenta tantas dificuldades, né? Na verdade, muitos jovens enfrentam muitas dificuldades com o atual momento, né, que nós estamos vivendo. Então eu acho que precisa ter fé. Precisa ter fé. Sim. E como manter essa fé? Manter ela. Manter acesa, né? Isso. A fé é algo que a gente precisa exercitar todos os dias. Só um minuto, vamos lá, olha só. Como manter essa fé dentro desse sistema social que nós vivemos? Né? Porque o mundo, ele puxa. A sociedade puxa. A televisão puxa. Os meios de comunicação puxa. Puxa para onde? Para fora. Sim. Né? Então, como manter uma fé dentro desses parâmetros onde você é impulsionado o tempo todo para sair da igreja, sair da presença de Deus. Você é o tempo todo, digamos assim, fisgado pelo inimigo para se desviar. Como manter a fé dentro de tantas coisas que... Vou usar o termo bem direto. Mediante tantas ofertas que Satanás nos faz. Como manter essa fé diante de tudo isso? Giovana, não tem como a gente viver nesse mundo se a nossa fé, falo nós cristãos, nós que reconhecemos o Senhor Jesus não como somente o nosso Salvador, mas como também o nosso Senhor, sim, aquele que rege a nossa vida, aquele que tem o governo sobre a nossa vida. Então, não tem como a gente viver nesse mundo sem estar alicerçado na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá esperança. Somente através da palavra de Deus, Ivan. Se eu pudesse resumir isso, somente firmado na palavra de Deus. Ela é que me dá estabilidade num mundo tão instável que é o mundo de hoje. Para manter a fé, então, a base é a palavra de Deus. Louvado, por isso você carrega ela, né? É a nossa bússola, né? Louvado seja Deus. Ela é o que nos mantém estável. Sim. Então, Felipe, a sua resposta foi maravilhosa dentro dessa pergunta, né? Eu louvo a Deus. Vamos lá. Qual é o papel da oração e da leitura bíblica na sua vida diária? Giovana, a minha vida e eu posso generalizar as nossas vidas, né? E eu estou te fazendo essa pergunta porque você é jovem. Sim. Você é jovem. Sim. Tem pessoas, os senhores, né? Os mais adultos, enfim, os mais adultos. Os senhores, né? As pessoas de mais idade, na verdade, essas pessoas, elas já têm esse padrão, já viveu isso, já viveu juventude, já viveu, né? E agora está vivendo uma maior idade. Então ela tem uma maturidade talvez maior do que a nossa, por já ter vivido tudo que viveu. Sim. Então, no sentido teu como jovem, a pergunta que eu te fiz é importante para que os jovens que estão nos acompanhando, eles analisem todas as suas respostas, né, às minhas perguntas, e levam para a vida deles como um exemplo, né? Você hoje aqui é o exemplo da juventude, né, que representa muitas igrejas por aí fora. Então, sim. Você quer que eu te repita a pergunta? Não, eu vou te responder. Tá. Giovana, a gente não consegue sobreviver fisicamente. Estou falando do ser humano na sua área biológica, né? Você não sobrevive sem um alimento.
O alimento diário é o que te nutre, é o que te sustenta. Então não tem como viver uma vida com Deus sem se alimentar da palavra. Eu costumo sempre dizer que a oração é a intimidade que nós temos com Deus. Verdade. É o momento de intimidade que temos com o nosso Senhor. E a palavra, o conhecimento da palavra, é de fato conhecer Deus. De fato, a gente não vai conhecer Deus na sua totalidade, mas por infinita misericórdia, Ele nos dá o privilégio de sentir a Tua presença, de aprender através da Sua palavra. Então, eu acho que você fez uma pergunta sobre a minha vida, né? Sim. E eu não consigo viver. Quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a gente fica tonto, a gente está com dor de cabeça, né? A gente, quando não bebe água, fica com sede. Se passar de 3 dias, não aguenta, o ser humano morre. Então, a mesma coisa é a palavra de Deus, é a oração na vida do crente. Da mesma forma que o corpo físico precisa do alimento, precisa do líquido, a palavra é a mesma coisa. Ela precisa ser o nosso alimento todos os dias. E com o conhecimento da palavra, a gente passa a ter intimidade com Deus. Então, eu acho que isso é essencial na vida de um cristão, na vida de um jovem. E uma frase que o pastor Eliseu Rodrigues ele fala, eu achei muito interessante, é que a oração, ela me afasta do pecado, mas o pecado me afasta da oração. Então, a carne, o mundo, a nossa fraqueza da carne vai sempre se inclinar para fugir da intimidade, fugir da oração. Mas é como eu te falei, precisa ser algo que você diariamente, né? Você sente a necessidade. E muitas das vezes a gente não come mesmo não estando com fome, mas a gente se alimenta por quê? Porque a gente sabe que o corpo precisa. Sim. Então, a vida cristã é a mesma coisa. A gente precisa de ouro, entendeu? Senão a gente fica fraco, desnutrido e fica mais suscetível à queda, né? Exatamente. E é importante ressaltar que é verdade pura o que você falou agora. Porque o ser humano, quando ele, assim, do meu ponto de vista como cristão também, o ser humano, quando ele começa a cometer muitos erros e não se arrepende, né? Ele perde essa sensibilidade da oração por causa das acusações. Eu acredito que o adversário ele começa a jogar na mente, não ora, você não é digno, você não é merecedor mais, Deus não vai te ouvir. Sim. Quantas pessoas que desviam da igreja por causa desses pensamentos? E às vezes a pessoa acha que esse pensamento vem dela, né, Felipe? Mas não vem. Muitas vezes são setas e garras. Setas. Não é? Com certeza. Qual é o teu posicionamento com relação a isso? Gilvan, de fato, a seta vai vir. A gente não tem dúvidas disso. A seta vai vir, o levante vai vir. Mas como eu te falei, quando você prioriza, porque tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Se o reino é prioridade na sua vida, Sim. você vai buscar o reino de Deus. Porque nunca foi fácil, Gilvan. Eu vejo muito ser pregado hoje um evangelho de muita facilidade. E o evangelho não é fácil. É árduo. É um compromisso que nós temos. Nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Então eu acho que para você vencer, você precisa todos os dias colocar uma meta. Eu preciso fazer isso hoje. Objetivo. E mesmo que você não consiga, às vezes, ler a palavra, porque talvez o seu dia foi muito corrido, você que faz faculdade, ou você que trabalha, você não teve condição de ler a palavra ou tirar um tempo para a oração, um conselho que eu te dou é medite na palavra de Deus. Pode orar pela isso. Meditar na palavra de Deus, mesmo não tendo o acesso à Bíblia, mas você está lá no seu trabalho, você está na sua casa, você está na sua faculdade, mas a sua mente Está ligada com Deus. está ligada com Deus. Então, aonde você for, você está adorando. No momento em que você vai tomar uma decisão, seja no seu trabalho, no seu dia a dia, você está aí em espírito de ligação, você está orando.
Sim. pedindo direção a Deus, isso é muito importante. Isso é comunhão, isso é intimidade. E, Gilvan, me chama a atenção um jovem, que é o Daniel, né? No capítulo 6, no verso 10, a Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E isso me chamou muita atenção, porque se a gente fosse separar, né, os horários, dá a entender que Daniel ele priorizava a oração na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Ou seja, o dia de Daniel era algo natural, ele precisava orar. Então que isso seja um bom hábito nas nossas vidas, seja um bom hábito na vida de muitos jovens que estão nos ouvindo nessa noite. Sim. A oração precisa ser um hábito. Sim. Você usou o exemplo de Daniel, né, um exemplo belíssimo, 3 vezes ao dia. Ele não se importou, né, com o edito lá do rei. Sim. Não, cara, eu posso até morrer, mas eu não vou deixar de falar com Deus. Sim. Cara, isso é muito forte. Pode vir o que vier, Pode vir a sentença que vier. mas eu quero permanecer. Meu encontro com Deus está marcado. Nossa, isso é forte demais. Muito. Isso é forte demais. Felipe, vamos lá. Como jovem, a gente sabe que a mídia, a exemplo de agora o nosso podcast, ela tem uma influência muito grande, exerce uma influência muito grande na vida das pessoas, né? Você há de convir comigo que hoje é uma forma de trabalhar, de ganhar dinheiro, né? De se promover, enfim, né? Cada um usa a internet do jeito que lhe convém, né? Lhe interessa. E dentro disso há uma responsabilidade muito grande para quem é cristão, né? De ter cuidado como usa a internet, como Sim. deve usar a internet. Então, como você lida com a influência das redes sociais, da mídia na sua vida espiritual? Como lidar? Tendo em vista, Felipe, que hoje você sabe que muitos Sim. têm envergonhado, Sim. usado a mídia para trazer vergonha, né? Sim. Tendo a oportunidade de trazer uma mudança, mudar a vida de outras pessoas, não. Envergonham, quer se exaltar, quer ser maior, quer ser melhor, quer aparecer. E aí tem aquele louvor que você sabe que ele cresça e que nós diminuamos. Como Sim. você lida com... Gilvan, eu creio que a internet, as redes sociais, ela exerce influência nas nossas vidas. É muito difícil Não tem como correr, né? você dizer que ela não exerce influência. Como você mesmo disse, hoje a gente compra, a gente paga, a gente vende, a gente se comunica. A internet, ela trouxe as pessoas que estavam distantes para perto. Exato. É claro que tem os seus malefícios, né? Mas o que me chama a atenção na sua pergunta é que quem determina isso somos nós. Se ela exerce uma influência positiva ou se ela exerce uma influência negativa. E muitas das vezes a internet ela tem exercido a influência negativa e muitas das vezes passa batido. Você quer ver um exemplo? É quando a gente está ali de bobeira, um dia que você está em casa, né, com a sua família, um momento seu, né, que você poderia estar fazendo outras atividades e às vezes a gente fica ali só arrasta para cima e vê um vídeo, vê o outro. E chega uma hora que a nossa cabeça é muita coisa para assimilar, você está entendendo? Sim, muita A gente, informação. exatamente, vive uma geração de muita informação, né? E de pouco conhecimento. Então, eu acho que precisa haver um equilíbrio, né? Principalmente em questão das redes sociais. A gente precisa entender que a rede social, as mídias sociais, é uma ferramenta. Olha que trabalho lindo que está sendo feito aqui hoje. Pode olhar para cá. Né? Olha que trabalho lindo que tem sido feito aqui hoje. Isso aqui é uma forma de evangelizar outras pessoas. Sim. Né? Isso aqui é um canal de conteúdo que você pode levar a palavra de Deus a outras pessoas. Olha que coisa importante.
Isso é algo que há muitos anos atrás não tinha É verdade. essa possibilidade. Hoje nós temos. Então, é o que nós priorizamos, entende? Muitas das vezes a gente só usa as nossas redes sociais para estar comunicando ou para estar trabalhando, mas a gente perde a oportunidade, às vezes, de dizer para alguém: Jesus te ama, você é importante para Deus. É uma ferramenta É importante. uma ferramenta evangelística. Né? Hoje, qualquer trabalho de uma igreja, ela precisa de uma mídia, por quê? Porque a mídia também é uma forma de evangelizar, né? De mostrar que o trabalho está avançando. Então, eu acho que é muito importante, ela exerce influência, porém, nós precisamos decidir se vai ser uma influência boa ou negativa na nossa vida. E para tudo, né, Felipe? Né? Para tudo. Eu acho que se você está no... Vou usar um termo aqui bem simples para que se entenda. Você está lá na roça. Sim. Você está com uma ferramenta lá na roça, uma foice, uma enxada, um cavalo, não sei, cara, qualquer coisa. Se você souber utilizar aquilo ali para evangelizar, você consegue. Não é? Sim. Você está lá trabalhando, os caras estão lá na roça trabalhando, você chega lá, tá passando com o teu carro, para. Sim. Aí os caras estão suados, tu pega lá, não, pera aí, eu vou ajudar vocês um pouco aí. Vou ajudar. Na tua humildade, na tua intenção de ajudar, ok, eu vou ajudar, mas eu vou semear. Vou semear o que? A palavra de Deus. Então, para tudo, agora, essa mesma foice ela pode matar. Sim. Essa mesma foice, essa mesma enxada, A intenção, né? ela pode, exatamente. A intenção Sim, que é o seu coração. Você entendeu? Sim. Cara, muito boa essa resposta. Muito Exatamente. boa mesmo. Então, a intenção do coração, Sim. né, se for boa, vai exercer uma semente, né? Vai plantar uma semente boa no coração de outras pessoas. Né? Vamos mudar um pouquinho a nossa prosa aqui. Sim. É uma pergunta importante, muito importante, principalmente para você que é jovem, né? Para a juventude que nos acompanha. Qual é a sua perspectiva sobre a sexualidade e relacionamentos saudáveis com jovens cristãos? Vamos lá, Giovana. Primeiro eu quero dizer que Deus ele fez o casamento. E Deus fez o sexo como uma bênção para o casamento. Sim. E eu quero aqui colocar entre aspas, ressaltar, para o casamento. Isso é uma bênção que quando o casal ele está ali com aquela aliança, uma aliança não só feita entre os dois, mas também feita com Deus, eles vão usufruir dessa bênção. Sim. Mas quando você antecipa essa bênção, a palavra de Deus vai dizer que a bênção precipitada ela torna-se maldição. Sim. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Você jovem, tome muito cuidado acerca disso, porque às vezes o Senhor, às vezes não, eu tenho certeza, às vezes Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, né? Uma família, bênçãos que você vai viver se você esperar o tempo dele. E muitos jovens às vezes se antecipam, né? E acabam caindo, né? Acabam cedendo a essa tentação. E falar sobre um relacionamento saudável é pensar num relacionamento que envolve o Senhor. Eu acho que é muito difícil você viver uma vida de um relacionamento conjugal, falando de sexualidade, né? Sem que o Senhor esteja no meio. É muito difícil. O conselho que a Bíblia sempre nos deu foi que o relacionamento viesse a ser entre pessoas que processam da mesma fé. Sim. Para que não houvesse o julgo desigual. Muitas pessoas têm enfrentado muitas dificuldades, Giovana, e eu falo aqui como um diácono, não como pastor, não tenho o peso pastoral para falar mais sobre esse assunto, mas pelo conhecimento que eu tenho, eu vejo muitas pessoas que estão tendo muitos problemas nos seus relacionamentos porque não colocaram o Senhor como o princípio, né, do seu casamento. E falar de um jovem que me veio à mente, falando sobre relacionamento, me lembrei de Sansão. Se os irmãos observarem o texto,
A Bíblia diz que Sansão foi alguém que o Senhor escolheu, separou, era um nazireu, era alguém cheio do Espírito Santo. Certa feita, os seus pais lhe aconselharam: meu filho, case-se com uma hebreia. Só que Sansão ele vai na contramão do conselho dos seus pais. Ele vai e se apaixona por uma filisteia. E quando ele foi apresentar essa sua futura esposa, o argumento que ele vai usar para os seus pais é sagrada aos meus olhos. E esse é o perigo que muitos jovens acabam cometendo. Achar que é apenas o estereótipo, é apenas o que está sendo visto, é a beleza, é a formosura. Muitas coisas você tem que avaliar, João. O caráter, tanto para o homem quanto para a mulher. É por isso que há o período do namoro, que é o período de você conhecer a menina, conhecer o menino, ver se é um homem dentro de casa, é obediente aos pais, é trabalhador, ou se estuda, mas tem sonhos, tem projetos. São coisas que tem que ser avaliado. A menina avaliar o menino, ou no caso, o menino avaliar a menina, a saber se é uma filha que obedece aos seus pais, que honra os seus pais, que entende que a partir do momento que você pensa em casamento, você tem compromissos com o lar, com a família, enfim, são muitos critérios que o jovem às vezes passa despercebido por causa da emoção do coração. Acaba agindo pelo fogo da pele, entende? E não usa, às vezes, a razão. Não ora, não pede direção a Deus. Então é muito importante, Gilvan, volto aqui ao ponto que Cristo precisa estar no centro dessa decisão, né? De você ter uma relação saudável, de você achar uma pessoa de Deus para a sua vida. Cristo precisa ser o centro da relação. Filipão, eu achei muito interessante a parte que você falou sobre essa análise, toda essa análise que deve ser feita para se consolidar o matrimônio, né? Sim. Essa prévia análise do namoro, ela é muito importante. Eu acho que muitas pessoas, eu vejo muitos jovens, eu vejo isso, eu tenho experiência de ver muitos jovens que se casaram, terminaram o casamento por coisas simples de serem resolvidas. Já viu aquela menina que é sonhadora, quer casar, quer se casar, porque quer se vestir de noiva, quer ter uma festa, e casa e depois se separa por bobeira. Entendeu? Então, foi tudo exatamente, fada, exatamente. Né? Parece que viu muito Cinderela, sim, muito, né, desenho da Disney lá, nada contra a Disney. Enfim, voltando aqui. E se separam, cara. E o casamento é coisa séria. Muito sério. É coisa séria. Se você se casou e se separa por bobeira, você está proibido biblicamente de se casar de novo. Proibido. Moisés deu carta de divórcio por causa do quê? Da dureza do coração das pessoas, né? Não, estavam se separando por coisas banais. Sim. E hoje a gente está vendo a mesma coisa. E eu acho, aqui vai o conselho, quem sou eu para dizer isso, né? Mas eu acho que pelo cargo e a função que eu ocupo dentro da igreja, né? Eu acho que eu tenho autoridade ou permissão para falar isso, né? Eu acho que os pastores hoje, quando tiver uma menina moça que quer se casar, eu acho que deve sim conversar com esse casal, aconselhar esse casal, porque, Felipe, o negócio tá feio, cara. E aí, o erro muitas vezes não vem desses jovens, porque eles são jovens. E os jovens precisam de ter alguém que ensine. Entendeu? Então, conselho para os pastores:
Aconselhe esses jovens, porque o sangue deles vai estar sobre os ombros dos senhores. É uma responsabilidade que cabe aos senhores de ensinar esses jovens para que eles não caiam nessa furada, nesse laço do adversário. Sim. Não é, Felipe? Que haja um curso, né, Giovanni? Exatamente. Assim, Uma preparação. a gente, quando não está separado para ser obreiro, a gente não é levado a alguns cursos. Exato. Não é? Porque é uma responsabilidade muito grande. Casamento é a mesma coisa. Tem que haver conselho, né? Gabinete não é só... Muita gente tem um medo de gabinete, eu já tive. Mas gabinete é lugar de conversa, lugar onde eu pude aprender com o meu pastor, que é lugar de confiabilidade, né? Lugar de conselho, né? E esse é um assunto que tem que ser tratado, né? Tem que ser falado. Porque é igual você falou aí. Cara, isso aqui é podcast, é bate-papo. E isso é importante ser falado. Assim. Você falou agora, gabinete não é lugar de quê? É lugar de quê? É lugar de aconselhamento. É lugar de não é lugar para tu tomar bronca. E se for necessário tomar uma bronca, se essa bronca com certeza salvar a tua vida, receba ela de bom grado. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que ele ama. Não é? Agora, por que muita gente tem medo de gabinete? Porque nem todo pastor, nem todo líder tem o mesmo pensamento que o seu pastor às vezes tem. Eu amo os pastores, tenho um carinho especial por eles, mas eu conheço um grupo que precisa literalmente mudar a mentalidade. Amém, irmão? Amém. Não estou aqui de demagogia, não estou falando mal de liderança. A liderança da nossa região aqui, os pastores são bênção para a glória de Deus, mas a gente vê fora, cidade grande aí. Sim, é um ponto que precisa melhorar, né? Precisa muito. Só aproveitar esse tema, para a gente não passar em branco. Eu tenho 25 anos, eu casei com 20 anos de idade. É um menino. Né? Tenho muito que aprender ainda, mas tive muitas boas orientações acerca do casamento. Mas casamento não é fácil. Quero dizer para o jovem que está nos ouvindo, casamento não é fácil. Casamento é renúncia de ambas as partes. Um conselho que eu quero dar para a juventude. Eu conheço muitos, Gilvan, assim como eu, que são exceções. Como falei, casei com 20 anos de idade, né? Muito novo. Garoto ainda, né? Mas Deus tinha um projeto na minha vida ainda bem novo e eu entendi isso. Era uma realidade que eu precisava abraçar. Mas eu quero deixar um conselho para o jovem, que você procure estudar, que você venha se profissionalizar, que você venha pensar na sua carreira. Eu vejo muito isso em muitas meninas. Você pergunta uma menina, seja ela adolescente, jovem, a maioria delas sabe a profissão que vai seguir. Umas vão dizer, eu quero ser enfermeira, eu quero ser psicóloga, quero ser médica, eu quero ser advogada, juíza, enfim. Veterinária. A mulher tem muito disso, né? De traçar sonhos, objetivos na sua vida profissional. Aí quando você pergunta a um jovem, na maioria das vezes, Gilvan, o homem fica... ele não sabe o que ele quer para a vida dele. Perdido, né? Ele não sabe. E eu vi muita gente no meio cristão, muitos jovens, quando eu tinha ali meus 16, 17, enfim, muitos que diziam, eu vou ser da obra, eu vou ser itinerante, entendeu? Por causa aquela magia, aquela coisa linda que é a mídia, que é você pregar. E muitos se frustraram. Viu que não é o caminho. Porque não é a realidade. Porque itinerância, eu não quero mudar o assunto aqui, mas tem que ser chamado. É algo muito específico, entendeu, João? Sim. Muita gente se perdeu nisso. Então, conselho para os meninos aí, para os jovens que estão nos ouvindo, procura aí uma profissão, meu amigo. Procura aí buscar uma faculdade. Tem tanta faculdade boa na nossa região, Cordeiro, Cantagalo, coisa que não tinha, né, outrora, né, Gilvan? Mas hoje nós temos facilidades
e vai avançar, vai crescer. E na hora certa, quando você falar, eu quero casar, Deus vai estar preparado para assumir essa indicar a responsabilidade. pessoa certa e vai ser bênção. E vai estar preparado para assumir Sim, claro. a responsabilidade. Não é? Vamos lá, então. Vamos continuar o nosso bate-papo. Tá legal. Você que está em casa e está gostando, ó, deixa o seu comentário, deixa um joinha. E vamos que vamos. Felipe, vamos lá. Como lidar com as desconfianças... Não, desculpa aqui. Deixa eu reformular a pergunta. 6. Isso. 7. Number 7. Como lidar com as desconfianças e liderar sendo jovem? Por quê? Vamos lá. Você, como jovem, sabe que liderar, um líder jovem, não é fácil liderar sendo jovem. Sim. Então, dentro dessa liderança, você vai lidar com muitas pessoas que, às vezes, até mais velhas que você e sendo liderado por você. E, às vezes, uma pessoa que tem mais idade, ela vai olhar para o jovem e falar assim, cara, vou ser liderado por esse cara aí. Esse menino chegou ontem aí, vou usar um termo, chutar nas fraldas ainda, né? E ainda é imaturo. Não é? Exatamente. Então, como lidar com esse tipo de comportamento, né? A falta de confiança das outras pessoas que estão sobre a sua liderança. Como você lidaria com isso? Giovanni, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a desconfiança sempre vai existir. Sempre vai existir. Mas eu quero que os irmãos aqui que nos ouvem entendam. Você precisa ter convicção quem te chamou. Ponto. É a questão da identidade. Quem eu sou? Para que eu fui chamado? Você tem a certeza? Eu quero deixar aqui para nossa meditação, quem puder aí tá abrindo nas suas casas, só a nível de conhecimento. 1 Timóteo, no capítulo 4, verso de número 12, essa é a linguagem atualizada, vai dizer assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor e na fé e na pureza. Giovanni, um jovem pastor chamado Timóteo, me chama muita atenção a história de Timóteo. Timóteo foi alguém que foi liderado por Paulo. Sim. Antes de ser líder, quero frisar isso aqui, ele foi servo, ele foi discípulo, ele foi aluno, porque vivemos em um contexto que muitas pessoas querem liderar, sim, mas nunca sentaram para ouvir ninguém. Forte, sim. Nunca serviu, nunca deitou água na mão de ninguém. Forte. Entende? Nunca parou para ouvir, prestar atenção o que as pessoas tinham para passar para ela, os seus líderes. Então a gente vê muito isso nos dias de hoje. Uma geração que quer pregar, mas não quer sentar para ouvir. E Timóteo foi alguém que foi discipulado por Paulo, foi ensinado por Paulo. Paulo teve o prazer de discipular aquele jovem, por quê? Porque era um jovem humilde, que recebia as orientações de bom grado. E chegou o dia que Timóteo foi levantado a pastor. Ainda bem jovem, repleto de muitas desconfianças, né? Até porque você sabe muito bem disso, que naquele tempo, hoje é muito mais difícil isso nos dias de hoje, mas naquele tempo, principalmente no tempo bíblico, o ancião era tido como uma referência, e é para ser. Sim. É para ser. Mas tinha pouco espaço de fala ao jovem naquele tempo. É tão verdade isso que a gente vê muitos fariseus, saduceus, que eram homens já de idade avançada. E parece que quanto mais idade a pessoa tinha, mais conhecimento, mais respeitado era ali nas sinagogas. Então era visto como alguém de muita sabedoria. Então, nesse contexto, Timóteo está enfrentando falsos mestres
que haviam se levantado ali na igreja de Éfeso, que estavam tentando deturpar a palavra de Deus, e desconfiança também de muitos que estavam ali, porque Timóteo era um jovem pastor, Timóteo ainda era recente no ministério, porém Timóteo foi alguém que foi discípulo de Paulo, irmão. Muito forte. Eu quero ressaltar isso aqui. Ele foi discípulo de Paulo, então quando chegou a vez dele, ele foi um excelente pastor. Ele foi um excelente líder. Por quê? Porque ele aprendeu. Então eu quero dizer para você, jovem, você que tem chamada, você que tem ministério, entenda que vai chegar o seu tempo. Mas enquanto o seu tempo não chega, vai servir os outros. Sirva os seus pastores, sirva os seus mestres. Vai aprender, suga o que eles têm para te oferecer. Eu tenho meu pastor, o pastor Delmar Júnior, um beijo para o senhor. Tenho meu pastor como referência. Alguém que sempre, quando eu tenho oportunidade de sentar para ouvir, eu fico ali quietinho. Eu vou querer falar perto do homem daquele? Sabe demais. Não vou nada, eu vou ficar quieto e vou ouvir. Por quê? Porque tem algo para passar para mim. Entende? Então, eu sei que a minha hora vai chegar, Gilva. E quando a minha hora chegar, eu creio que eu vou estar pronto para exercer aquilo que o Senhor tem para minha vida. Nossa. Tá aí para vocês um menino de 25 anos, mas com a mentalidade de um homem de 40. Um jovem senhor, né? Com a mentalidade de um homem de 40 anos, senhor, digamos assim, né? E um exemplo. Casou-se jovem, não divorciou e nem vai, para a glória de Deus. Já tem um menino aí com meu príncipe Isaac, quase um ano. quase um aninho. A gente 10 posta a meses. foto dele direto. Eu, particularmente, a Janine posta a foto Misericórdia, Gilvan. dele. Não é? Não é por, Irmão, não é por qualidade nossa, é bondade de Deus. coisa linda. E essa postura, Felipe, essa postura que você tem, ela é importante para ser copiada. Sim, Entendeu? Essa mentalidade. Eu, particularmente, aprendo muito com você. eu que aprendo Te contigo. aprendo muito. Eu não tô rasgando seda, não. Sim, Tu sabe que eu não sou de rasgar seda. Eu sou honesto. Muitas vezes, em muitos momentos lá em casa, né, a gente reunido, e às vezes você parava e falava alguma coisa ali e eu prestava atenção. Falava, não, tá certo. obrigado É pela, essa postura aí. pela confiança. Ah, vamos cantar um louvor aqui. Lembra os momentos? Sim, A lembro. gente pega o violão. Vamos cantar um louvor e a presença. Sim. Meu Deus do céu. Isso é muito importante. E não sou eu, às vezes, que, né? Era um momento ali que o Espírito de Deus é movendo aquela. Sim. Né, e acontecia, a presença de Deus descia. Quantas vezes, né? A gente vivenciou e vive de vez em quando isso. Gilvan, para a gente prosseguir, só me veio a lembrança, você falou aqui de liderar jovens, né? Eu falei de liderança pastoral, que já é algo bem de uma grande responsabilidade, né? Sim. Mas eu quero dizer que qualquer tipo de liderança que foi estipulada por Deus é de suma importância, seja ela qual for. Então, eu já tive o privilégio de liderar jovens, foi um tempo de muito aprendizado. Eu creio que é uma missão. Você ser líder de jovem hoje, nos dias de hoje, é uma missão. Mas por bondade de Deus eu tive ali um período que eu pude aprender, né? Porque quando a gente lidera, a gente aprende. Quando a gente serve, a gente aprende. Tudo é aprendizado. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né, filho? Tudo é aprendizado. Então, seja qual for a função que você exerce, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, exerça com muita dignidade. Seja levar uma água no púlpito, faça com muita dignidade, faça com muita alegria, porque você não está fazendo para homem, está fazendo para Deus. O seu galardão não vem do homem, o seu galardão vem de Deus. Então faça com excelência, porque tem alguém que está olhando para você, tem alguém que está te percebendo. Não fica nada oculto, Gilvan. Nada. Não dá para se esconder do eterno. Vanilton, tem alguma mensagem? Ué? Tá dormindo aí, irmão? Não, Tá acordado? Tá tudo bem contigo? tudo bem. Quer uma água? Esse é o nosso Vanilton, nosso
Cara das câmeras. É benção. Ele é Valentim, benção. eu Mas lembro- vamos lá. Lembro da época que o Valentim cantava uns corinhos. Valentim Tinha, Valentim, tocha. da VM agora, meu irmão. Hein? É Eu tocha. trabalho pra Valentim, cara. Trabalho pra ele, rapaz. Valentim é benção. Vanilton Martins, meu amigo. Vamos lá. Cadê a primeira mensagem? Tá aqui, ó. Beatriz Emerick, sua irmã. Sim, Sua irmã. irmã. Ah lá, ela Não vai me sacanear, não. tá te aplaudindo, ela tá te aplaudindo agora. Bia benção. Um beijo. Vamos lá para a próxima. Eu tenho dificuldade com a iluminação, Felipe, aqui. Não sei para você se tá legal, Não, sim. mas a iluminação para mim aqui, ela atrapalha um pouquinho. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai abrir assim? Vai abrir assim o... Tá aberto aí? Então, ó, garoto da região serrana. Sucesso sempre. Garoto da região serrana. Amém. Mandou Deus lá. abençoe. Tipo um parabéns pra você. Juliana da Costa Pereira Gomes Videira. Beijo. Quem é essa mulher? Você conhece? Não, Também não, né? mas eu tô tentando lembrar aqui, mano. As mesmas Juliana. Eu botei errado. Ah, meu Deus, ainda você compromete o cara casado, rapaz. Fala, cara, Não, beijo, meu a amor. Angélica ali, eu acho que é do programa Falei, passado. que isso, mano? A gente tá ao vivo, mano, quer comprometer o cara. Eu olhei assim e falei assim, não, tem alguma coisa errada aí, ué. Agora sim, mano. Agora Bethany Ingrid, olha lá. Aleph, meu amigo. Ó, Aleph, Profeta. verdade. Esse você tem que Maria trazer Luísa, aqui. parabéns. Uma Está sendo benção. muito bom, obrigado. Não é? Agora sim, meu irmão. É isso aí? Só isso. Encerrou? Então, ó, a gente quer agradecer a vocês que participaram. Muito obrigado pela participação. E a gente volta para o nosso bate-papo aqui, Felipe. Sim. Não é? Vamos lá para número 8, Vamos que vamos. né? Qual é a maior lição que você aprendeu sobre permanecer vigilante e firme na fé? Qual é a maior lição que você aprendeu? Eu te digo, João, que a gente, muitas das vezes, padece, né? Porque a gente, às vezes, não aprende com os erros dos outros, né? Sim. Eu, graças a Deus, o Senhor me livrou de muita coisa, de muita situação. Se eu, para ser sincero, falha a minha memória aqui pensar em tantas coisas que Deus fez, né? De livramentos. Meu Deus, quantos livramentos. Se a gente fosse seguir, a gente seguiu a nossa parentela, né? Eu já tive muita amizade com muitos primos e chegou um tempo que eles foram para a direita, ou foi para um caminho, foi por outro totalmente diferente, e logo depois aconteceu tantas coisas ruins na vida deles, né? Sim. E perdeu, sabe, aquela ligação. Então, são tantas coisas. Eu acho que Deus, ele, por infinita misericórdia, ele nos blindou, nos cercou. É claro que foi questão de decisões, né? Então, eu vejo muitos jovens hoje que, por muita influência de amigos, né, muita influência, às vezes até dentro de casa, né? Sim. Por má influências, vou melhorar, por má influência, se deixam ser levados, né? Então, são muitos livramentos que Deus me deu. Falha a minha memória aqui, especificamente, para te dizer tantas bênçãos, tantos livramentos que Deus me deu. Às vezes as pessoas falam assim, às vezes eu vejo muito uma desvalorização da pessoa que nasceu na igreja, na presença do Senhor, e cresceu. Eu vejo muito, e não estou falando mal, é uma coisa mais linda quando eu vejo alguém que aceitou a Jesus, veio do mundão, Deus libertou, Deus transformou, né? Eu fico muito admirado em ver
o processo. Mas hoje eu vejo uma ênfase muito grande a essas pessoas, né? Sim. Que tiveram essa carga, esse testemunho. De fato, eu tive meus momentos, né, de adolescente, como qualquer outro, as curiosidades, né? E por mais que eu cresci no berço evangélico, teve um momento na minha vida que eu precisei reconhecer Cristo como meu Senhor e meu Salvador, né? Porque esse ditado que filho de peixe, peixinho é, não se aplica para o cristianismo. Eu acho que você precisa sim ter um encontro genuíno com Cristo, né, para sua vida ser mudada, até porque eu aprendi que a intenção do nosso inimigo não é apenas tirar o jovem da igreja, entende? Mas é fazer com que o jovem esteja dentro da igreja, mas com o pensamento fora. Muito forte. Então, eu vejo muito isso, João. Muitos jovens que estão dentro da igreja, mas a mente está lá fora. Só está esperando a oportunidade, entende? Então, foi muitas bênçãos, muitos livramentos que Deus me deu. A minha vida se resume às escolhas, né, que eu tive, né? Eu poderia estar num beco, poderia estar na fornicação, poderia estar em tudo isso, porque é isso que o mundo oferece para um jovem, né? Então foi escolhas, né? Foi livramentos da parte de Deus, foi o Senhor me cercando. Então eu acho que minha vida se resume a isso, entendeu? E dentro desse contexto, né, qual conselho você daria aos jovens cristãos que estão, né, lutando para manter a fé em um mundo tentador? Dentro dessa conversa, eu te faço essa pergunta, né? Jovens que estão tentando se manter firmes, mas o mundo tenta eles de tal forma jogá-los para fora. Qual conselho você daria, sendo jovem, aconselhando outros jovens? Eu vou dar um conselho, Gilvan, que eu vivi na minha vida. Teve um tempo da minha vida, na minha adolescência quase juventude, né? Sim. Em que eu tinha alguns amigos, até mesmo dentro da igreja, que não tinham nenhum comportamento. A vida deles não condiziam, posso dizer assim, com o que eu via muitas das vezes ali na igreja. Você está entendendo? Então, eu comecei a andar, a conviver com esses amigos e eu comecei a me distanciar da presença de Deus. Sim. Porque o assunto que vinha era: vamos ficar com uma menina aqui, outra ali. Era isso, era sempre isso, né? Essa questão de vamos numa festa, exposição, época de exposição, Giovanni. O jovem não podia ouvir que a exposição estava chegando, que já estava eufórico. Você está entendendo? Todo ano é assim. Ainda continua eufórico. E a minha vida, de fato, só mudou. Entenda muito bem o que eu vou dizer aqui. Quando eu olhei para o altar, eu comecei a observar os meus líderes e comecei a olhar com um olhar diferente, sabe? Eu olhava para um presbítero e falava: cara, eu vou conversar com esse cara. Eu vou ver como é que é isso. E comecei a ter intimidade com essas pessoas de mais idade. aproximar deles. Você está entendendo? Eu sempre, desde muito novo, eu sempre olhei para o altar com esse olhar com muito carinho, sabe? Que algo de Deus tinha para mim ali. Algo de Deus tinha para mim ali. Eu comecei a andar com um amigo, eu quero até mandar um abraço aqui para ele. Hoje ele é pastor, né? Na época era missionário. O Leonardo, ele é lá de Marangatu. Um abraço, tá, meu amigo? Foi alguém que me ajudou muito. Porque na época, ele era essa pessoa, Giovanni, que ia na porta da minha casa de noite, quando eu não tinha nada para fazer, e falava assim: vamos no monte. Aí eu falava assim: monte? Você nem me avisou, rapaz. Não, desce aí, bota a roupa que nós estamos... Bora agora. Nós estamos subindo. Aí eu comecei: monte, consagração, escola bíblica dominical, e monte.
e acampava no monte, entendeu? Eu comecei a me envolver de uma forma que, aos poucos, aquelas amizades que eu tinha ali, eu já não tive mais. Não estou dizendo que eu não convivia ali com os jovens, convivia, mas a partir do momento que eu comecei a olhar para o altar, não para a fraqueza do homem que está ali, porque todos nós somos falhos, Sim, todo mundo. todos nós somos falhos, mas olhar para as virtudes, Sim, o que tem de bom né? oferecer. O que tem de bom para me oferecer. E eu comecei a pegar isso para a minha vida, né? E comecei a olhar com esse olhar clínico, né? E tanto que hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitas boas amizades, né? Muitos pastores que são amigos. Aonde eu chego, eu procuro fazer amizade. Então, ali eu comecei, mesmo estando no meio de muitos jovens, eu comecei a me tornar um jovem diferente. Sim. Porque, exemplo, um show na exposição, eu não tinha prazer de ir. Eu vou na exposição, gosto da exposição, mas chega uma hora que não dá, eu tenho que ir para casa. Entende? Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do mundo. Menos que quer saber do mundo. Você está entendendo, Gilvan? Então, e eu comecei... Quem é do monte sabe, quem é das consagração, né? Quem é do avivamento, quem se envolve, quem mergulha, quem viveu o primeiro amor assim como eu vivi, você viveu, Não tem prazer. sabe que não tem... Cara, é algo surreal. Então, meu conselho hoje para o jovem, olhe para o altar. Você vai enxergar lá homens de Deus, você ainda vai enxergar remanescente, porque ainda existe. Existe. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, que vai te aconselhar, que vai te orientar. O problema muito dos jovens de hoje é que eles não querem ouvir os mais velhos. Sim. Acha que sabe tudo. Você está entendendo? Então, eu fui sempre rodeado por bons amigos, né? Isso é muito importante. Isso me edificou muito. Isso é muito importante. Felipe, eu gostaria de continuar nosso bate-papo, tá muito bom, mas a hora chegou, né? E eu quero agradecer você que está em casa nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência. Sigo pedindo para que você deixe o seu comentário, o que precisa melhorar, né? Eu sempre digo que a tua opinião é importante para nós. E eu quero aproveitar esse momento aqui para deixar você fazer suas considerações finais. Você vai dizer o endereço da tua igreja, né? Aonde te encontra, Sim. enfim, quem é teu pastor, você já falou, mas passa o endereço da tua igreja, enfim. O tempo é teu, a câmera é aquela, é tua, fica à vontade. Quero agradecer aqui, Gilvan, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Me sinto honrado. Sentavam aqui nessa mesa grandes líderes, né? Como foi também o pastor Arlênio, meu paizão também, um beijo para o pastor Arlênio. Atualmente nós estamos ali na Gileade, Assembleia de Deus, Ministério de Gileade. Como falei aqui, mencionei meu paizão, pastor Idelmar Júnior. Um abraço para o meu pastor. Quero agradecer aqui por todos, pelo carinho, pela minha família. Mais uma vez, obrigado, Gilvan, pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, jovem, que você venha ser uma referência em um mundo totalmente inclinado para as suas vontades, seus prazeres. Eu tenho certeza que você vai ser luz, você vai ser sal, você vai ser diferente. Eu creio na minha geração. Tem muita gente que não crê e fala, essa é a pior geração de todos os séculos. Mas eu creio na minha geração. Porque se Jesus não acreditasse na sua geração, ele não tinha morrido na cruz. Então, muitas das vezes, eu preciso não enxergar apenas o problema da minha geração, mas a solução. Cristo tinha a solução para o mundo, que era a cruz. A minha pergunta é, qual é a solução que você tem para o mundo? Me apresente. Nos apresente a solução. Louvado Amém. seja Deus. Gente, vamos ficando por aqui. Quero agradecer você. Muito obrigado. E eu sempre digo assim, ó, estamos juntos até o céu. Fica com Deus, aquele abraço. Valeu!